como uma igreja deve reagir e agir também, diante das dificuldades e diante das perseguições. É uma pergunta que nós, olhando para o texto de Atos capítulo 4, nós vamos enxergar isso aqui de uma forma muito clara, né? Como que a igreja deve se portar, como que ela deve agir, como ela deve conduzir diante das circunstâncias. Nós olhamos para a igreja de Jerusalém e nós vemos uma igreja que está diante de uma dificuldade. Nós olhamos para uma igreja que está passando por um momento de perseguição. E qual foi a ação, qual foi a reação, qual foi a atitude dessa igreja que o texto bíblico nos ensina? É isso que nós vamos tentar aqui nesse tempo, e vamos fazer pela graça de Deus, né, fazer aqui uma explanação, né, sobre esse tema tão importante, creio eu, biblicamente o mais importante para a igreja, para a minha vida, para a sua vida, para nós reunidos nesse tempo, nós como igreja do Senhor Jesus. A lição diz assim: nesta lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículo 24 e 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. Qual que é essa característica? A perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito Santo. Por causa do Evangelho, ela renuncia ao seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir a sua missão no mundo. Outra marca, uma igreja cheia de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder. E por isso, não pode se tornar relevante para o mundo. Aqui nesse primeiro tópico de introdução, nós vemos algumas palavras que chamam a atenção, né? Bem-estar, zona de conforto, missão no mundo. São situações que nos levam a pensar como nós estamos vivendo a nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. Primeira coisa, por que é que eu aceitei Jesus? Por que é que eu sou um cristão? Será que, se nós olharmos, tentar entender uma dinâmica pelo olhar de Deus, será que Deus nos chamou somente para ser um a mais? Biblicamente, nós vamos entender que não. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele mesmo nos deu uma ordem, e essa ordem dele é muito clara. Ide. Esse verbo ide, ele está no modo imperativo. Jesus ele não deu uma condicionante para nós, se nós quisermos, se nós pudermos, se nós tivermos vontade. Ele disse que é para nós ir. Fazer o quê? Pregar a palavra. Mas pregar a palavra não é simplesmente nós dizer, olha, Jesus é bom. Jesus tem um propósito na tua vida. Para nós pregarmos a palavra com essa convicção, a primeira coisa é que nós temos que ter a convicção da nossa fé, de que temos um chamado verdadeiro de Deus para proclamar as boas novas. E isso só é possível na minha vida, na sua vida, na vida de uma igreja, se a igreja ela dá liberdade para o Espírito Santo. Ninguém, né, no mundo, nenhuma pessoa no mundo, ela consegue convencer uma outra pessoa através das suas palavras. Mas através do nosso testemunho, nós podemos impactar vidas de outras pessoas. Podemos chamar a atenção da vida de outras pessoas. E isso aí não é algo que vem de nós. É quando nós abrimos a mão do nosso eu interior, sair da zona de conforto, que o texto bíblico ele nos diz aqui, do meu bem-estar. Para mim está bom, para mim está confortável. Será que verdadeiramente, olhando para o mundo que nós estamos vivendo, ou para a cidade na qual nós vivemos aqui, nós conseguimos, por exemplo, deitar a nossa cabeça no nosso travesseiro à noite e dormir tranquilamente, sabendo que talvez, pelo que conhecemos do nosso vizinho, do nosso amigo, ou de muitas pessoas conhecidas nossa na cidade, sabemos que ela está caminhando a passos largos para o inferno? É algo que nós devemos pensar. E isso só é possível, irmão, se nós abrirmos espaço no nosso coração, na nossa vida, para que o Espírito de Deus mostre isso para nós. Não é da nossa carne, não é da minha vontade, não é da sua vontade. É obra do Espírito Santo. Nós vamos adentrar aqui no primeiro tópico, e esse primeiro tópico ele é bastante interessante também, porque ele vai falar da perseverança da igreja. Quem de nós não sofre perseguições? Quem de nós não sofre afronta? Qual igreja na face da terra que pode dizer assim, não, aqui está tudo bem, está tudo uma maravilha aqui, está tudo conforme, como se fosse já vivendo no céu? Não, a igreja em todos os lugares do mundo ela sofre perseguições. Porque a perseguição que nós sofremos não é porque nós somos bons, é porque nós decidimos um dia seguir aquele que é a pura verdade, aquele que nele não há engano. E por isso, o mundo muitas vezes aborrece a mim e aborrece a você. O mundo persegue a você e ele persegue a mim, persegue toda a igreja. Seja ela das mais diversas formas de perseguições que existe. Nós vamos adentrar nesse tema aqui e vamos ver sobre a igreja de Jerusalém, um exemplo de igreja perseverante. E dentro do decorrer da lição nós vamos ver características importantes dessa igreja, que precisamos nós, na vida particular de cada um, na vida congregacional nossa, de trazer esse modelo de servidão conforme está descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Ponto 1 ali, uma igreja perseverante. Tópico 1, ponto 1, suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa,
Pedro e João são levados presos. E, posteriormente, ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo que já havia sido batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes, que está descrito lá em Atos capítulo 2, versículo 4. Foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e o sofrimento. Olha, o apóstolo Pedro, quando ele começa, e aqui começa o primeiro sermão, né, de Pedro, como apóstolo, e ele, nesse sermão ali são convertidas milhares de almas, cerca de 3 mil almas, inicia-se ali a igreja. Ele era um homem comum como todos nós, sujeito às mesmas tentações. Mas o que acontece na vida de Pedro naquele momento é uma abertura que nós precisamos também ter na nossa vida particular, no nosso coração. Deixar que o Espírito de Deus venha fazer a obra que está encarregado a ele de fazer para nós. Qual que é a primeira obra do Espírito Santo? É convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado. Esse é o primeiro passo. Mas para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos ter uma intimidade com ele. E a intimidade com o Espírito Santo é o segredo para que a igreja ela seja perseverante, ela seja uma igreja triunfante, ela seja uma igreja avivada, ela seja uma igreja cheia do poder de Deus. E o segredo para ter intimidade com o Espírito Santo é a oração, é o jejum, é o clamor. E nós vamos olhar aqui que quando esses dois meninos, vamos dizer, dois jovens, discípulos de Jesus, começam a pregar, começam a dizer que era necessário que aquele povo se convertesse, que era necessário que olhassem para Cristo, porque ele era o Messias enviado por Deus para salvar o mundo do pecado. Já de primeiro momento nós vemos que a liderança de até então de Jerusalém começa a bater contra o ensino de Pedro, contra o ensino dos apóstolos. Aí se nós olharmos de uma forma dentro da legalidade humana, nós vamos pensar assim, olha, esses meninos deviam ter ficado quietos mesmo. Porque havia autoridades, né, religiosas que eram superiores a eles na época. Mas eles tiveram a ousadia de bater contra essas autoridades de então para dizer que era necessário servir a Jesus e seguir a Jesus. Como nós vemos no texto, havia uma proibição para que não se falasse e não se ensinasse no nome de Jesus. E quanto mais aquele povo tentava calar a boca dos apóstolos, mais eles falavam. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles clamavam, mais eles ensinavam. E aí nós vamos ver, mas esses apóstolos, será que eles eram super-homens? A Bíblia nunca tratou ninguém como super-homem. Ela tratou um barro sempre na mão do oleiro. Deus escolheu aqueles meninos, Jesus escolheu aqueles meninos para serem os seus discípulos. E deu-lhes poder e autoridade. E esse poder e essa autoridade de Jesus, ela continua com a igreja até ela cumprir o seu papel aqui na face da terra, que é o quê? Evangelizar esse mundo. E mostrar para esse mundo que há um caminho de perfeição que Deus pede para nós seguir. E esse caminho de perfeição chama-se Jesus Cristo. Também nós olhamos aqui que a perseverança, ela não está atrelada somente a um momento de glória, somente a um momento bom que se vive numa igreja. Nós olhamos dentro desse contexto que a perseverança dos apóstolos foi em meio à perseguição, em meio às afrontas, em meio, quem sabe ali, a um momento em que se alguém não tivesse, quem sabe, a ousadia, a direção do Espírito Santo para falar no nome de Jesus, muitas vezes, quem sabe, não conseguiria. Mas eles não, eles tinham a certeza e a convicção do seu chamado, e que Jesus mesmo disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa você pode ter certeza que foi levada ao pé da letra. Uma outra situação que nós olhamos também, que o texto nos remete dentro desse estudo, é que eles tiveram a certeza que quando receberam o Espírito Santo de Deus e foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, eles tiveram a certeza que havia neles um revestimento de poder do céu para proclamar as boas novas. E aí nós olhamos para a igreja de hoje, uma igreja cristã, pentecostal, né, a igreja como um todo, não estou dizendo da Assembleia de Deus. O poder é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, mas muitas vezes muitos crentes se calam e têm medo, têm vergonha de falar do Jesus que seguem. E isso, irmãos, é algo que nós devemos pensar com muita cautela e com muito tremor e temor de Deus para a nossa vida. Porque se nós nos calarmos, o mundo da impiedade aí fora não vai se calar de fazer as coisas erradas, de praticar aquilo que aborrece a Deus, aquilo que Deus condena. Mas nós, como diz o apóstolo Paulo, nós temos um espírito que veio para nós que é um espírito de ousadia, não é um espírito de acovardamento, não é um espírito que Deus enviou para nós para que nós ficássemos quietos. Ah, sou crente, sou convertido, tá bom. Sou crente, tenho a certeza da minha salvação, tá bom. O Espírito Santo de Deus, ele vem para a nossa vida para que nós venhamos com toda a liberdade, clareza e autoridade anunciar a Jesus. É nós que devemos fazer. Deus não vai enviar anjos aqui para fazer o que foi direcionado para nós. E é isso que vem, né, ao encontro dessa igreja que precisa ser perseverante. A dificuldade é grande, mas nós temos o Espírito Santo para nos dar direção e fazer com que, através da nossa vida, o nome do Senhor seja glorificado aos 4 cantos desta cidade. Glória a Deus. O ponto 2,
Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem o nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Atos 4, versículo 19. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos seus valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito Santo é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. A palavra de Deus, irmão, ela tem que ser falada com toda a verdade e com toda a autoridade, sem tirar nem pôr. Porque não cabe a quem está falando tentar agradar quem está ouvindo. Cabe a quem está ouvindo se adequar àquilo que está sendo pregado, àquilo que está sendo falado. Porque a mudança de vida ela não pode partir de quem fala, é de quem ouve. Porque é o ouvir a palavra de Deus que faz mudar o meu coração, faz eu mudar a minha vida. Não é o ambiente, não é a ordem de culto, não é o louvor. É a palavra de Deus que tem que atrair o crente para vir à igreja. É algo que a igreja do século XXI ela precisa. Fazem de tudo para chamar, quem sabe, a atenção dos crentes. Já tem muita igreja, irmão, por aí, que a palavra de Deus ela já é deixada literalmente de lado. Aí a pergunta que se faz: será que essas igrejas também não estão fazendo vista grossa aos pecados? Será que essas igrejas não estão fazendo vista grossa aos erros? Será que as igrejas não estão fazendo vista grossa, encobertando? Não, você está bem, o que importa é que você está conosco. E a vida de santidade está ficando aonde? E o arrependimento está ficando aonde? E o pecado, irmão, está ficando aonde? No meio da igreja. E todos nós sabemos que aonde há pecado não habita Deus. Deus habita onde há um pecador arrependido, um coração dilacerado na sua presença, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu já vim do mundo de pecado, mas eu não quero mais voltar para lá, porque aquilo lá entristece a minha alma e o meu coração. Porque a Bíblia nos diz que nós somos cidadãos do céu. Como é que é um cidadão lá do céu? Você já imaginou? E a primeira coisa, quando nós falamos de céu, nós temos que imaginar: o que é o céu? Que lugar é esse que Jesus fala? Quando nós vamos olhar para a Bíblia, você vai ver que o céu é um lugar de perfeição. Tudo muito bem organizado, tudo em harmonia, tudo na obediência, né? Tudo naquela maravilha. Poxa, se Deus fala que nós somos cidadãos do céu, por que nós temos que ter uma vida diferente disso? Né? É uma pergunta que eu faço às vezes para mim. Olhando para vocês, mas faço para mim essa pergunta. Por quê? Será que Deus vai chegar assim? Não, você, rapaz, você era um obreiro lá, é uma coisinha errada, mas não tem problema. Não, o nosso Deus é santo. E a Bíblia diz que a santidade convém à sua casa. O que é a santidade? Processo na vida de um homem e de uma mulher, que cada dia mais, cada passo que ele dá mais ao rumo da Nova Jerusalém, vai deixando o pecado, vai buscando mais a Deus, vai se aperfeiçoando, vai buscando na Bíblia, vai deixando a sua vida cada vez mais limpa, mais transparente diante de Deus. É isso. E aí sim, nós observamos que quando nós chegamos na nossa vida e na igreja, nessa qualidade de crente, vamos dizer assim, vamos ter certamente as obras gloriosas do Espírito Santo na nossa vida, a intimidade com Ele, o sobrenatural dele na nossa vida. Porque a vida e o ministério de Jesus fez milagres, mas foi no poder do Espírito Santo. Jesus expulsou demônios, mas foi no poder do Espírito Santo. Jesus fez maravilhas, mas foi no poder do Espírito Santo. E esse poder, ele veio sobre nós, ele veio sobre os discípulos. Jesus não disse que isso ia se cessar. Ele veio, só que por que hoje ele está indo embora? O texto mesmo nos diz que é quando uma igreja ela vai ter princípios, práticas, que afrontam a palavra. São contrárias à vontade de Deus. Vamos ali para o ponto 3. Está convicta da sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta da sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Aí entra aquela questão: será? Não existe será com Deus, sabe? É ou não é? Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Felipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Felipe fazia. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra, muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Né? E aqui também o escritor ele diz sobre as questões das obras de Jesus. Jesus fez tantas obras, nos deu essa autoridade para continuar fazendo obras maiores do que aquelas. Consequência. E obra é consequência da minha fé e da sua fé. Maravilhas de Deus, milagres de Deus, sobrenatural de Deus, através da fé. Uma fé é a mesma coisa que a fé nossa é a mesma coisa que um corpo bem alimentado. Quanto mais bem alimentado, mais bonito, mais saudável aquele corpo. A nossa fé também. Só que o alimento é diferente. Alimento é Bíblia, é oração, é jejum, é cultuar. Bem, observamos na oração do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos que os crentes oraram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes o poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Então, assim, houve ali nesse contexto ali, em que o texto bíblico nos traz ali de Atos dos Apóstolos, que eles estavam reunidos e eles estavam orando. Aí nós vamos entender que a igreja ali estava num único propósito. Qual que era o propósito da igreja que estava reunida ali buscando a Deus?
para que aqueles irmãos pudessem pregar a palavra com ousadia. E qual que era o objetivo final dessa oração dos irmãos? O texto vai nos dizer ali, para que Deus tivesse o seu nome glorificado na resposta daquela oração. Porque eles não estavam orando, Senhor, é para mim não. Eu quero que o Senhor use esses irmãos para eles pregar a tua palavra com ousadia. Pregar a tua palavra para quê? Para que almas se convertam. Para que pessoas cheguem-se aos pés de Jesus. Então a nossa oração, a minha oração e a sua oração, ela precisa ter um propósito, dos mais diversos. Tem na nossa vida particular? Tem, mas tem também na nossa vida congregacional. Nós somos igreja. E é isso que nós precisamos, muitas vezes, aqui colocar em prática. Porque Deus, ele age, ele responde às nossas orações. E assim como foi com essa passagem ali de Atos dos Apóstolos, Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não vai limitar o seu poder a um determinado grupo, a um determinado tempo da igreja. Ele vai estabelecer ou derramar o seu poder aonde ele for clamado, para um propósito específico, aonde haja uma unidade de propósito, quer dizer, um único propósito, todo mundo orando, mas o propósito era um. E isso é maravilhoso. Orando em unidade, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotinamodon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. Isso nos mostra que havia uma unidade de concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que a unidade não significa que todos são iguais no meio da igreja. Há crentes mais experientes e outros ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há outros que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja seja uma em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Isso aqui é maravilhoso também. Por quê? Porque na nossa caminhada cristã, nós vamos lidar com quem? Primeira coisa é com pessoas, né? O nosso convívio aqui é com pessoas. Um tem um chamado A, B, C e assim por diante. Um tem uma fé que é mais avivada. O outro, ele já é um pouco mais o quê? Mais na dele, mas não significa que não tenha fé. A fé dele só exerce de uma forma diferente da minha. Assim como você particularmente exerce a sua. Mas o meu propósito e o seu propósito, ele precisa ser o quê? O mesmo. E aí que nós vamos encontrar dentro da Bíblia um respaldo para a resposta divina às nossas orações. O mesmo objetivo. Com crentes que se manifestam de forma diferente. Que têm uma fé mais afirmada, outro um pouco menos. Que têm uma maneira de se expressar diferente um do outro, mas que o objetivo é o mesmo. Aí nós encontramos um respaldo bíblico para que Deus venha agir nas nossas necessidades, nos nossos clamores. Ele vem agir em favor da sua igreja. Então a unidade é um princípio bíblico. O conhecimento bíblico, ele é necessário. A primeira coisa que ele é necessário para a nossa vida cristã. O hábito, o costume de ler a Bíblia, ele tem que ser cotidiano na nossa vida, todos os dias. A gente tem que ler a Bíblia inteira num dia só. Mas todo dia você tira um tempinho para você ler a palavra. Ah, pastor, irmão, mas eu não sei ler. Mas hoje tem áudio Bíblia. Você pode pôr lá para você ouvir alguém lendo a Bíblia para você. A internet é cheia disso. Você pode. O que importa é que você, ao ouvir ou ao ler a palavra, você vai tendo intimidade com Deus, você vai conhecendo mais Ele, vai sendo revelado cada dia mais Deus a você, a mim. E uma oração que nós fizemos, que tenha amparo bíblico, vamos dizer assim, ela está mais de acordo para que Deus venha nos responder. Não quer dizer que toda oração minha Deus vai responder, mas ela está mais amparada biblicamente para que haja uma resposta divina ao meu clamor, ao seu clamor, à minha necessidade, à sua necessidade. E isso aí é o que nós precisamos na nossa vida cotidiana. Né? Às vezes a gente passa por situações, né, e até observa isso no decorrer da vida, que tem alguma oração que às vezes a gente faz e não sabe por que faz ela. Porque é uma oração às vezes que não tem muito sentido. Naquele momento, para nós, parece ter. Mas quando nós vamos deixando as coisas acontecer, você vai, mas, meu Deus, por que eu fiz essa oração? Ela não tem um fundamento, não tem uma necessidade para mim. Então, por isso que o escritor aqui vai dizer que a nossa oração precisa ser fundamentada na Bíblia. Por quê? Primeira coisa, você vai estar fundamentada na Bíblia, você vai falando a verdade. Você não vai sair coisa vã da sua boca diante de Deus. Essa aí que é a verdade. Porque a Bíblia é a verdade. E ali, nós olhamos em Atos capítulo 4, que a igreja que estava orando, ela cita os Salmos de Davi. Não foi só essa oração, a oração provavelmente foi uma oração mais prolongada, mas dentro dessa oração foi citado partes da Bíblia, textos bíblicos. O que significa isso, irmão? Ninguém de nós consegue lembrar de versículos se a gente não ficar lendo. Você, por exemplo, se eu abrir aqui para perguntar, você vai falar, irmão, mas eu gosto do salmo tal, e você já vai citar aquele salmo. Ah, mas eu gosto da passagem tal, você vai citar aquela passagem. O que é isso? Leitura, manuseio da Bíblia, intimidade com a Bíblia. E isso é necessário para que a gente leve isso para nossas orações também. No dia a dia, na oração congregacional, na oração da fé, que aqui nós fizemos, no teu particular, nas tuas campanhas de oração. É necessário. Os dons espirituais cessaram, irmão? O que vocês dizem para mim? Os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, cessaram? Não. Porque o Espírito Santo ainda está com a igreja. Ele é o mesmo. Nós vamos ver aqui, olha só. O Evangelho nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. O ensino de Lucas, como em Paulo está escrito em 1 Coríntios, depois em Efésios, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática de dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é o Espírito Santo quem dá o crescimento à igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos.
é a ação do Espírito Santo de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação para a igreja. E aqui há algo muito interessante, que o dom do Espírito Santo é como o texto diz, é para edificar a igreja. Não é para edificar o eu do Nivaldo, para ele achar que ele é um Nivaldão por aí, não. É para edificar a igreja para quê? Qual que é o propósito disso? Para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado através da obra que ele usa, através de mim, através de você, para ser realizada no meio da igreja, no meio desse mundo corrompido. E aqui eu vejo, hoje em dia, quanta gente se enganando com isso, pensando que ele é dono do Espírito Santo, que ele faz e que ele tem que aparecer e tal. Não é. O dom do Espírito Santo é para glorificar o nome do Senhor. Não é para mim achar que eu sou o bambambam. E tem muita gente que acha, não, eu sou crente pentecostal, eu sou cheio e tal. Aí vai acontecer lá, que nem o pastor que pregou aqui na sexta-feira. Sansão, fortão, gigantão, cabeludão, chegou lá e já estava sem a unção também. Mal sabia que ele era animado lá, de repente, pá, estava só, como diz, era só o pó dele lá. Ele achando que era alguma coisa. Por quê? Por fortão, cabeludão, grandão, sem unção. E aí? O que vai fazer? A mesma coisa você pegar uma latinha ali, você ficar batendo, vazia, não tem nada dentro. Isso, irmão, é um cuidado tremendo que a igreja moderna tem que ter. Primeira coisa, nós recebemos de Jesus Cristo o espírito de humildade. O que é humildade? Eu reconhecer que eu estou debaixo do senhorio dele. Primeira coisa. Quem é que tem que ser glorificado? Ele. Quem é que tem que ser exaltado? Ele. Quem é que tem que ser adorado? Ele. Quem é que tem que ser aplaudido? Se for, é ele, não é eu. Eu sou simplesmente aquele que ele usa para que o nome dele seja glorificado. Isso aí está desde Gênesis até Apocalipse. Deus sempre usou, sempre vai usar, até que ele finda esse plano para a humanidade. Vai usar seres humanos. Ah, meu Deus do céu, começa a pensar assim, tem hora que Jesus amado. Ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia. E esse texto, ela aparece, por exemplo, em Atos, para se referir à coragem de Pedro e João, quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a autoridade com poder. Pregar a palavra de Deus, que maravilha. Todos nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Por que é que fomos chamados? Porque quem nos chamou antes de nos chamar, ele nos deu uma ordem. Ou será que Jesus lá, ele escreveu falando assim para o evangelista, escreve aí, os pastores, obreiros, ide pregar a palavra, o restante fica calado. Não, ele não disse isso. Ele disse para os cristãos, todos eles, ide pregar a palavra. O compromisso de Deus, irmãos, aí muita gente se engana também, ele está na palavra, ele não está no mensageiro da palavra, está na palavra. A palavra de Deus tem poder. É ela que nos ensina, que nos redarga, que nos exorta, que nos santifica, que nos mostra o caminho. Agora, se o ser humano, o homem, a mulher, o servo, a serva de Deus, ou quem está aí, de repente, nos ouvindo, pensa que Deus ele vai ter compromisso comigo, ele vai ter compromisso com você, se nós não andarmos conforme a sua palavra, como diz aquele ditado, tira seu cavalinho da chuva, tá? Tira o cavalinho da chuva, porque Deus ele tem primeiro compromisso com a sua palavra, tem compromisso com você quando você tem compromisso com ele. E o compromisso com Deus é um só, Bíblia. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a Bíblia. Ah, irmão, mas é pesado. Sim, se não houver renúncia, não tem como seguir Jesus. Se não tiver renúncia, não tem como trilhar esse caminho que leva para o céu. E aqui, eu acho interessante que é a ousadia. Você tem que ter liberdade, irmão. A alegria da salvação. Aí nós olhamos hoje para uma igreja aí, que o pessoal tem uma alegria, mas chega e pergunta, irmão, se você morreu hoje, tem certeza que vai para o céu? Aí já entristece. Ele já acha que porque ele é crente, é pentecostal, é salvo, ele tem que viver uma vida de eternidade aqui. Que Deus não pode permitir que o dia dele chegue, sei lá, 30, 40 anos, 20 anos, 15 anos, 50 anos, e ele morra. Não. A alegria da salvação ela tem que estar incondicionalmente a situação de eu estar vivendo bem ou não, de eu estar bem de saúde ou não, bem financeiramente ou não, ou da quantidade de anos de vida que Deus possa me dar. Por quê? Porque tendo a certeza da salvação, eu tenho uma eternidade garantida. É garantido a eternidade, não é eternidade de sofrimento, estou falando de eternidade de glória, eternidade de gozo, de alegria. E aí muita gente às vezes não sabe desfrutar essa ousadia que Cristo nos deu pelo seu Espírito para sermos as suas testemunhas. Já vou finalizar aqui. Sinopse do tempo do tópico 3. Movido pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer a oposição. Então, o que pode me fazer no mundo se eu estou pregando e vivendo a palavra de Deus? É Jesus que me livra, é Jesus que me cuida, é Jesus que me guarda, é Ele que tem um propósito melhor para a minha vida, e nesse propósito eu devo viver todos os dias da minha vida. Conclusão. Nesta lição vimos o que caracteriza, de fato, uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. E aqui um recado para finalizar. Deus te chamou e Deus me chamou sabendo que nós somos falhos, tá? Deus nos colocou aqui sabendo que a igreja aqui não é perfeita. E chamou nós para a dependência dele. E o crente que depende de Jesus, ele jamais vai se sentir frustrado ou incapacitado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Jesus Cristo, ele vai nos dar a direção a cada dia para vivermos os propósitos dele para a nossa vida, os sonhos dele para a nossa vida, o querer dele para a nossa vida, para que através de nós o nome do nosso Senhor seja glorificado.
Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus mais essa terça-feira, né? O estudo voltado aqui na escola dominical. E Deus abençoe, em nome de Jesus, a cada um. Deus abençoe, Nivaldo, por ter hoje atendido. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa noite. Te agradecemos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Estenda a sua mão poderosa sobre cada um de nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, nesse campo, nessa cidade, os irmãos de São Judas, os irmãos aqui do Templo Sede, todo o teu povo, Senhor, e também essa cidade, Pai, que nós buscamos, ó Deus, incansavelmente, para que o Senhor venha salvar essa cidade, o Senhor venha alcançar com o teu poder, nos usando como instrumentos, como foi falado nessa noite, cheio de poder, de unção, de ousadia, de autoridade, no poderoso nome de Jesus. Nós te pedimos, desperta e aviva o teu povo, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus, o grande, insondável amor de Deus, seja com todos. Amém. Deus, irmãos, em Cristo, os abençoe.